Oi, tia. Oi, tia. Só ligar a câmera aqui. Tá? Hello. Oi. Vocês estão bem? Eu tô, e você? Tô bem. Tô bem também. Aí. Comendo. Então tá. Vamos. Meninos, então, ó, para começo da nossa aula, vocês já pegaram o material que a gente já pediu, né? Sim. Ótimo. Eu vou fazer chamada toda a aula nossa agora, viu? Tá bom. Todas as nossas aulas eu vou fazer uma chamada. Hoje é história? Hoje é história. Primeiro, para a gente confirmar a presença de todos. E outro detalhe importante também é que... Só vou fazer um teste aqui para ver se esse negócio fica legal. Outra coisa legal também importante também, é que vocês fiquem com a câmera de vocês ativadas em todas as nossas aulas, tá? Câmera e a... Oi. Ô tia, eu entrei agora, que página? Nós vamos iniciar hoje na página 29. Eu ainda não falei a página. Eu vou fazer a chamada primeiro, tudo bem? Ah, sim. Tá ótimo, então. Vou fazer a chamada, tá? Então, vamos lá. Beatriz? Presente. Tia, no livro novo? Não, ainda no primeiro livro. Tá? Tá. Noemi conseguiu arrumar, né? Noemi, que bom. Bia tá aí. Emanuel, presente. Gabriela, presente. João Pedro. Presente. Presente. Maria Lúcia. Ainda não entrou. Maria Lúcia. Não, Maria Lúcia já entrou. Tá ali. Acabei de ver. Maria Lúcia presente. Maria Lúcia, tá me ouvindo? Ótimo. Ótimo. Maria Vitória, ok. Presente. Noemi, ok. Vitor Hugo. Tô vendo, Vitor Hugo. Não, Vitor Hugo não tá. Não estou Ele tava vendo. conversando comigo. Pois é, já era para estar entrando, né? Vitória, presente. Ítalo, presente. Catarina, presente. Nicole. Ok. Ótimo. Deixa eu ver quem mais. E, por último, Luísa. Presente. Tia, por que o João Vitor não tá mais participando? Pois é, e o João Vitor, que eu não tô vendo ele. Não sei o que acontece. Eu vou O perguntar, João Vitor, tá? ele não participou hoje nem ontem. Eu converso com ele. Hoje eu tava conversando com ele. Ok. Meninos, então, teve essas mudanças porque vocês têm que participar da videoaula. Embora a gente não está presente em sala de aula, mas não deixa de ser uma aula. Então, você tem que estar sempre com a sua câmera ativada. É importantíssimo, não fique com a câmera desativada, para você não ficar com falta. Maria Vitória, eu preciso que você ative sua câmera, tá? Tia, Oi. o bom de aula online é que agora não tem desculpa. Esqueci meu caderno em casa. Já tá em casa, então não tem esse perigo. Né, João Pedro? Mas eu tenho uma desculpa. Eu esqueci meu caderno de matemática lá na escola. Esqueci. Pois é. Então, meninos, peraí só um pouquinho. Isso é bom que todas as desculpas acabaram, né? Excelente. Como eu gosto disso. Outra coisa importante também é que vocês fiquem ativos, com a câmera ativada que eu estava falando, até o final da nossa aula, para você ter sua presença e pontuar, né, sua presença.
E outra coisa, as nossas aulas de sexta também, vocês vão ter sempre uma atividade para fazer nesse dia, tá? Então, não faltem ao plantão de sexta-feira, tá bom? Uhum. Como eu havia dito para vocês, eu vou estar enviando hoje a correção das atividades da semana passada no grupo de tarefas. Por que eu deixei para hoje? Porque eu não recebi de todo mundo as atividades da semana passada. Então, hoje ainda, quando for às 16, a partir das 16 horas eu vou estar encaminhando. Já está prontinha, é só mandar. Eu vou estar mandando para vocês, tá? Então, vamos lá para a aula de história, porque senão o tempo também passa rapidinho. Alguma pergunta? Não, né? Vou compartilhar com vocês a minha tela, porque eu fiz uns slides para vocês, tá? Tá bom. Só um minuto. Ô tia, multa todo mundo pra ficar travado da senhora. Espera aí, só um pouquinho. Pronto. Vocês estão vendo? Não, ainda tá começando aqui. Aí, foi. Agora estou vendo. Ótimo, tá? Ô tia, Oi. o Vitor tá falando assim que ele não tá conseguindo entrar. Por quê? Eu não sei. Eu mandei mensagem pra ele falando assim pra ele entrar. Fala pra ele entrar, qualquer coisa, fala pra ele me mandar um zap, tá? Tá bom. Página 29? Oi? Página 29? Isso, o link está enviado já, só ele entrar. Não tem erro, não. Eu acho que é porque ele tava entrando antes da senhora e não tava dando. Ah, sim, porque o meu computador não está atualizando o fuso horário de Brasília, sempre está mandando o fuso horário de São Paulo. Aí, devido a isso, enquanto eu não entro, vocês não podem entrar. Tá bom? Ah, tá. Então, é por isso. Então, vamos lá. Os primeiros passos da trajetória humana. Capítulo anterior, nós estudamos a importância da história, o que a história ela estuda. Então, agora, nós vamos falar Fazendo o que ela tava fazendo aqui? da trajetória humana. Gente, Ela tá falando que não era vou pra dizer- conversar porque tava atrapalhando a gente ouvir. eu vou Não desativar o era som que de tava vocês. conversando, não. Só um Tia, que pouquinho. página que é? Eu não tô te escutando direito por conta... Página 29, do capítulo 2, Pois unidade é, mas a explicação dela é para fazer o quê? Não é para fazer essa matéria que é de hoje, da agora? Vocês estão me ouvindo bem? Agora sim. Tá ouvindo bem? Ótimo. Pada. Isso, ok. Então, vamos lá. Todo mundo concentrado na aula? Sim. Ótimo. Ok. Então, vamos continuar. Posso continuar? Pode. Sim. Beleza, então, vamos lá. Os primeiros passos da trajetória humana. Então, como eu estava falando, no capítulo anterior a gente estudou sobre a importância da história e o que a história ela estuda, né? Agora nós vamos falar, então, como que foi o desenvolvimento humano visto pela história, tá? Capítulo 2, da unidade 1 ainda, do livro 1, página 29, vai falar sobre essas hipóteses da origem da espécie humana. Então, a origem da humanidade é ainda uma grande interrogação, né? Apesar de todo o conhecimento que se tem, científico acumulado até os dias de hoje. Então, nós vamos refletir, vamos falar das 3 principais teorias que citam como que o homem se surgiu, né? Como o homem apareceu. Manuel, tudo bem? Ótimo. Então, vamos lá. Vamos lá. A primeira delas, ainda na página 29, né? É a origem segundo a teoria judaico-cristã, né? O que essa teoria ela vai falar, né? Essa teoria ela atribui, né, que todos os planetas existentes, tanto a natureza, os animais e nós, seres humanos, fomos então criados por um ser superior.
Esse ser superior é Deus. Então, toda a humanidade, como a natureza e o mundo em si, na sua composição, nos seus planetas, foram organizados e criados por um ser superior, que é Deus. Tá bom? Então, para os teóricos, segundo a teoria judaico-cristã, a vida no planeta, o universo, é decorrência de um ato divino, tá bom? Vocês estão me entendendo bem? Parece que vocês estão meio dispersos. Sim? Sim, tia. Ótimo. Ok. Então, posso continuar? Pode. Tá. Então, a primeira teoria é essa. Podem até marcar aí o segundo e o último parágrafo da teoria judaico-cristã, página 29. Podem fazer a marcação. Peraí, tia, deixa eu só achar uma marcativa. Agora sim. Agora nós vamos falar, posso continuar, né? Da teoria evolucionista. A teoria evolucionista já é um ponto mais científico, em que diz, né, formulado por grandes cientistas e naturalistas, um deles é o Lamarck e o Darwin. Aqui mesmo, eu coloquei para vocês a imagenzinha do Darwin, viu? Charles Robert Darwin. O que eles acreditavam, né? Lá no século XIX, eles estudaram a evolução das espécies. Para vocês terem uma ideia, o Darwin mesmo, ele ficou 5 anos da vida dele dentro de um navio, viajando, navegando o mundo todo e observando as espécies de todos os lugares que ele pôde parar, tá? Então, Lamarck também foi um naturalista, né, e estudioso da evolução das espécies. Ele foi desacreditado em seu país de origem, foi a França, tá? Depois que o Darwin aperfeiçoou os estudos dele. Então, segundo Darwin, ele afirmou que todos os seres existentes no planeta, bem como suas respectivas manifestações de vida, seria resultado de um lento e constante processo de evolução. Então, Darwin acreditava que tudo que se tem no mundo hoje, assim como a nossa existência, se deu devido a um sistema evolutivo, tá? Então, assim, cada espécie, ela descendeu de um ancestral comum. Cada espécie surgiu de um ancestral comum que se tinha. Então, nesse processo evolutivo, ocorria, então, uma grande luta pela vida. Então, os seres vivos, eles sofreram gradativas transformações, né? Que sobrevivendo, que fez eles sobreviverem e assegurar suas condições de se adaptar melhor ao meio ambiente inserido. Segundo Darwin, por exemplo, isso não tem no seu livro, ele falava que as primeiras girafas que se teve, elas não tinham o pescoço tão alongado. Pelo contrário, o pescoço delas eram bem pequenos. Mas como elas não conseguiam se alimentar direito e as árvores eram muito altas, então elas tiveram a necessidade de se evoluírem. Então, à medida que elas se esticavam para pegar alimento das árvores, o pescoço delas foi se esticando. Com isso, elas têm o formato que elas se têm hoje. Vocês podem me perguntar, né? Tia, que estranho, mas era isso que ele acreditava, tá? Então, para eles, os seres humanos e tudo que se há na natureza, assim como o mundo todo, desenvolveu de um grande processo evolutivo. E cada um possuía um ancestral comum. Tá? Tá claro? Posso continuar? Sim. Sim. Então, vamos continuar. Ok. Então, vamos lá. Ô, tia, Oi. pede para todo mundo desativar o microfone, aí fica mais fácil de ouvir a senhora. Tá. Então, eu vou desativar de todo mundo aqui, ó. Tá? Só não desativa a câmera. Desativem os microfones. Eu vou deixar vocês desativarem. Deixa eu ver aqui. Aí vocês estão ativando à medida que vocês quiserem comentar alguma coisa no decorrer da aula, tudo bem?
Ok. Ótimo. Pronto. Vitor chegou, né? Vitor, dá um joinha aí. Tá com o livro aberto? A página é a página 30. Ótimo. Vai acompanhando aí, fazendo as marcações, tá? Então, vamos lá. Estão me ouvindo melhor agora? Estão me ouvindo melhor? Beleza. Então, vamos. Continuando. E aí, a gente tem, então, continuando a teoria do Big Bang. O que a teoria do Big Bang fala, né? Que tudo que existe no universo surgiu de uma grande explosão. Essa formulação foi dada por alguns matemáticos, né, e cosmólogos, como o russo Alexander Friedman, em 1888 a 1995, o físico ucraniano George Gamow, em 1904 e 1968. Então, eles formularam seus estudos, a teoria relativa à expansão do universo. E a expansão do universo surgiu, então, com o Big Bang, que a origem do universo teria sido para esses estudiosos recorrente de uma grande explosão que ocorreu há 14,5 bilhões de anos atrás, tá bom? Então, olha só, quero que vocês marquem o segundo parágrafo da página 30 sobre a teoria do Big Bang. Segundo eles, aconteceu isso daqui, que é o que tem no seu livro, né? Então, eles diziam assim, toda a matéria no universo estaria concentrada em uma minúscula massa de átomos, tá? Então, assim, átomos primitivos. E o núcleo dele foi explodindo ao ponto, então, de explodir tudo. E quando explodiu, aconteceu uma enorme liberação de energia. Olha aqui, ó. Então, eram átomos pequenininhos, tá vendo aqui? E esses átomos tinham núcleos, e esse núcleo tinha necessidade de se explodir. Aqui o modelinho, ó. E quando explodiu, surgiu então uma energia muito grande. Tão grande que pôde então surgir corpos celestes no universo. Olha aqui a imagem, ó. Aqui, ó. Corpos celestes no universo, tá? E continuou ainda em progressiva expansão o universo até que surgiu o planeta Terra na forma que ele é hoje e que nós estudamos. Tá bom? Podem marcar essa parte, tá? Então, segundo a teoria do Big Bang, o planeta Terra foi surgido a partir desse processo. Então, desprendeu-se do Sol como uma gigante esfera incandescente de vapores e de gases, tá bom? Isso aconteceu por volta de 4,6 bilhões de anos atrás. Então, tudo era preso ao Sol. Então, como esses átomos pequenininhos, primitivos, segundo eles falavam, Emanuel, ativa a câmera. Segundo eles falavam, esses átomos eles tiveram a necessidade de se expandirem, tá? E quando se expandiram, então, aconteceu, eles continuaram se expandindo, até que a Terra surgiu e foi criada da forma que a gente conhece hoje, tá bom? Alguma pergunta? Tranquilo? Vocês têm alguma pergunta sobre isso? Não? Ótimo. Então, vamos continuar, né? Então, vocês estão vendo aí na página 31, tem uma atividadezinha para fazer? Página 31, questão 1 e 2. Vocês vão fazer, depois que a nossa aula acabar, essa atividade, tá? É a primeira atividade da semana. Vocês vão fazer essa atividadezinha aí sobre esse assunto que a gente acabou de falar. É claro que, para estudar a origem do universo, a gente falou das 3 teorias principais. A teoria judaico-cristã, tá? A evolucionista e a teoria do Big Bang. A gente vai falar, então, das ciências que são associadas a esse estudo, que está lá na página 31 do livro de vocês. E o que cada um desses cientistas, o que eles usam de recurso para estudar a humanidade? Os arqueólogos, aqui está a fotinha, né, do arqueólogo. O livro de vocês fala o que o arqueólogo faz. Ele, então, por meio de escavação, estuda os costumes e as culturas dos grupos sociais ao longo do tempo. Então, muitos grupos do passado deixaram vestígios como fósseis, artefatos e monumentos pertencentes
elaborados e pertencentes e elaborados por eles. Então, os arqueólogos fazem isso. Eles procuram, então, descobrir a cultura de um povo passado. Através do quê? Da escavação, tá? Então, continuando, vamos falar dos paleontólogos. Quem são os paleontólogos? Paleontólogos, aqui a fotinha dele também, né? São os profissionais da área da biologia e geologia que se especializam na pesquisa sobre as manifestações da vida nas diferentes fases geológicas. Contribui para o entendimento do passado mais distante do nosso planeta. Então, eles têm aí, ó, um papel muito importante também, né? Que paleontólogos, tá? Então, eles vão procurar, então, ó, entender o nosso passado o mais distante possível, tá bom? Continuando, então, meninos, vamos, então, a mais um tipo de profissionais que tem no livro de vocês. Vamos lá, virem a página comigo, página 32. Espeleólogos. Quem que são espeleólogos, né? Nome bem interessante. Também são profissionais da biologia, tá? Vocês sabem o que é biologia, né? Biologia, geólogos, são profissionais que estudam a origem da vida, tá bom? Em tudo, né? Animal, tá? Vegetal. São especialistas no estudo dos organismos que vivem no interior de grutas e cavernas, bem como na formação e constituição desses espaços. Então, os espeleólogos, eles vão estudar a origem da vida que tem nas grutas, tá bom? Aqui está a fotinha deles, ó. Aqui. E os antropólogos, quem são os antropólogos? Eles vão estudar os aspectos dos seres humanos nas sociedades passadas, tá? Aqui, ó. Os antropólogos vão estudar como que era a vida dos seres humanos nas sociedades passadas, as mais antigas até, tá bom? Como que era a vida deles, tá? Como que era a vida deles? Então, é isso que eles... É isso que eles vão estudar, tá bom? Alguma pergunta? Vou ter que ir lá no bate-papo para vocês verem, para mim ver o que vocês estão falando. Precisa não, né? Alguma pergunta? Gabriela, quer falar alguma coisa? Eu mandei errado, eu fui clicar no bate-papo aí eu mandei errado. Porque me dá agonia um negócio em vermelho. Ah, então tá bom, então. Ok. Continuando, então, vamos lá. Vou passar aqui. Por último, a gente tem... Peraí que tá travando um pouquinho, não sei por quê. Aí, os paleógrafos. Quem são os paleógrafos, né? Eles vão estudar a forma e a evolução da escrita, tá? Paleógrafos, estudo da escrita. Então, eles vão olhar a datação das coisas, olha aqui, ó. Eles vão olhar a datação, decifrar, interpretar textos antigos, tá bom? Então, a escrita, então, foi uma forma também importante de registro, tá? Produzida pela espécie humana. Então, aqui tem... aqui parece uma escrita egípcia, né? Nessa imagem aqui. E esse é o papel dos paleógrafos, tá bom? Estudar e interpretar esses tipos de escritas antigas. Línguas até que nem se tem mais, né? São arcaicas, até mesmo perdidas. E por último, a gente tem os geógrafos, né? Eles vão estudar inúmeras fontes de pesquisa, tá? E trabalho dos historiadores, justamente para entender as ocorrências do planeta, né?
como que surgiu a história da humanidade em si, tá bom? João, vamos guardar isso aí? Meninos, tudo isso que eu disse, eu quero que vocês marquem no livro de vocês, é importante, tá? Vocês têm alguma pergunta? Não? Página 33, nós vamos falar dos primeiros agrupamentos humanos, né? Ela começa aí com uma imagem até de uma caverna de visitação dos turistas, né? E pesquisadores. Essa caverna, ela traz registros, né? De grupamento de pessoas que viveram bem antigamente, muitos e muitos anos atrás. Então, olha só, essa parte inicial, ela vai fazer, então, um roteiro de você fazer uma grande, usar bastante a sua imaginação e imaginar que você está fazendo uma pesquisa em uma caverna com a sua professora ou com seus professores e imaginar quais as descobertas que vocês tiveram desse local, tá bom? Mas o que é importante que eu quero que fique para vocês? Vamos lá na página 35. Vai lá. Página 35, dê uma olhadinha aí. Traz umas imagens bem interessantes. A primeira imagem que a gente vê aí, dê uma olhadinha. A gente vê aí uma descoberta arqueológica, né? De restos, né? Parece que de crânio, de ossos aí. É justamente uma ferramenta dos arqueólogos, tá? De pesquisar e ir atrás de coisas, de fósseis antigos. Aqui, imagina-se que são fósseis de humanos, os mais antigos que foram encontrados na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, tá bom? O próximo aí, ó, fósseis, né, tipo de jabuti, né, na região de Lagoa Santa, tá? Isso aqui já é lá na Argentina, tá lá no Museu da Argentina. Então, qual é o objetivo, né? Investigar os vestígios do passado, né? E procurar, né, explorar todas as grutas que se tem, todos os fósseis que podem ser encontrados na região. Nessa imagem aqui, esse aqui, que parece um jabuti, ele tem uma média de 12 mil anos, tá bom? E a gente vai falar, então, do Paleolítico, 2,5 milhões antes de Cristo a 10 mil anos antes de Cristo, e os primeiros agrupamentos, tá? Os primeiros agrupamentos, né, pesquisas foram feitas, as mais recentes apontam, então, a fronteira entre Angola e Namíbia, que são os países localizados no sudeste da África, como possível berço da humanidade. Aqui, por isso que eu coloquei para vocês essa imagem, viu? Então, possível, acredita-se que a humanidade surgiu bem nessa região, tá? As primeiras comunidades no período paleolítico se organizaram em grupos em forma de nômades, tá bom? Do que eles sobreviviam? Da caça, da pesca, da coleta de frutos, tá? E raízes. Então, essas comunidades aqui, elas passaram, então, a habitar as estradas, né? As entradas das cavernas. Elas iniciaram uma forma assim, rudimentar de sobrevivência, se desenvolveram no processo linguístico típico deles mesmos. As armas deles também eram bem simples. Virem, coloquem aí o livro de vocês na página 36. Vai lá. Vocês vão ver essa imagem que eu estou mostrando agora. Então, a base, né, das lascas das rochas era chamada de sílex, que era de chifres, e pontas de madeira, então de ossos de animais. Então, com isso, eles faziam os machados, as lanças e as facas. Então, aí a gente tem, ó, que eles viveram, né, uma parte na Argélia, Líbia, Egito, Sudão, tá bom?
Etiópia, Somália, Quênia, Tanzânia, Moçambique, tá bom? Então, aí as regiões em que os primeiros vestígios da humanidade surgiu. Então, foi a partir dessa descoberta da técnica da produção do fogo, que é por volta de 500 mil anos antes de Cristo, que o ser humano passou a adquirir um relativo domínio sobre o meio ambiente, né? E aí ele pode, então, garantir os benefícios da natureza para si, relacionados com, por exemplo, melhores hábitos alimentares, proteção, né? Como o clima, dias frios, dias quentes. Eles puderam ter defesas também contra animais selvagens, tá bom? Outra coisa importante para a gente falar para concluir essa parte, lá na página 37, segundo parágrafo, né? Diz assim, que esse período se estende, esse que a gente está falando agora, ele vai se estender de 100 mil anos antes de Cristo a 40 mil anos antes de Cristo. Então, a espécie humana, ela já estava habituada à vida nas cavernas e conseguia fabricar seus próprios instrumentos de caças, mais aperfeiçoados, tá bom? O desenvolvimento, então, da linguagem mais articulada intensificou o processo de socialização dos grupos. E o próximo parágrafo também, que é importante destacar para vocês, que se estende de 40 mil a 18 mil anos antes de Cristo, os seres humanos passaram a construir a própria moradia, tá? Sofisticando seus instrumentos de caça, como arpões e lâminas de sílex, e a manifestação do pensamento religioso passa a ser, então, também mais desenvolvida. Foi nesse período que as pinturas com cenas de caça revelam, então, a prática de uma arte rupestre e caráter utilitário que eles tinham, tá bom? Tudo isso foi importante para que esses grupos, então, adquirissem, assegurassem a sua sobrevivência por meio do sucesso de uma busca diária de alimentos. Então, o trabalho se baseava nisso daí, tá bom? E aí, meninos, eu tenho outra atividade para vocês, na página 37 e 38, parada obrigatória da questão 3 a 5. Com isso, a gente começa a nossa introdução, né, de como que se foi o surgimento da humanidade de acordo com a ciência, seguindo aí o conteúdo do nosso livro, tá bom? Meninos, como sempre, quando eu ensino esse tema, eu sempre gosto de falar. Nós estamos estudando o que a ciência diz, o que ela acredita, tá bom? É claro que cada um tem a sua fé, a sua crença, né? De como tudo surgiu, como tudo se manifestou na Terra, tá bom? Então, nós não estamos falando assim de pontos da nossa fé pessoal, nem de nossa religião, e sim pontos científicos. Vocês têm alguma pergunta? Ativem o som de vocês para poder me perguntar alguma coisa sobre o que a gente viu. Então, Não. Conseguiram entender bem? Sim. Tia, a aula já tá acabando. A aula já acabou. Tem 3 minutos que ela acabou. Tá. Meninos, então, olha só. Quem ainda ficou me devendo atividade, não deixe de mandar ainda hoje. A partir das 4 horas, às 16 horas, eu vou estar enviando a folhinha com a correção. Tá, tia. Tá bom? Tá bom. Oi. Eu não te mandei ainda porque a minha mãe não tá em casa hoje. Aí, como tem que ser no e-mail, aí ela vai chegar só à noite. Aí só vai ser amanhã que eu vou poder mandar. Entendi. Então me envia, não deixa de enviar, não. Tá bom? Se não der, Vamos combinar de toda segunda vocês me mandem as atividades da semana, pode ser? Que aí toda terça eu vou estar postando a correção da atividade da semana que passou, tá bom? Tá, Ok. Tia, Manda no e-mail. tia, a hora que a senhora nunca vai me ver com um cabelo tão grande assim. Ah, tá. Então tá bom, João Pedro. Meninos, então, ó, beijinho, a gente se encontra amanhã, tá?
consciências. Tá. Oi, Ítalo. Pergunte. Pergunta? Ítalo quer me fazer uma pergunta? O que foi? Beatriz, alguma Tchau. pergunta? Não. Tchau. Já vou encerrar a reunião então, tá? Tchau, meninos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tia. Tchau, Tchau, tia. tchau. Tchau, tia. Tchau, meninos. Até amanhã.